Olá, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos começando a semana gratuita da Libras. Sim! Hoje, dia 24 de abril, comemora o aniversário da língua brasileira de sinais. Parabéns, Libras! Isso mesmo. E hoje nós vamos começar falando sobre a história do surdo no mundo e também no Brasil, o atravessamento do surdo na sociedade, estatística da cultura surda, da comunidade surda, lei da Libras, legislação brasileira e decreto 5.626, oralismo, comunicação total, bilinguismo, o baixo alcance da Libras, o isolamento do povo surdo e história da língua brasileira de sinais. Bem-vindos. Meu nome é Van, sou professor de Libras da Escola de Libras Real. Estou aqui hoje para ajudar a vocês a aprender sinais de maneira fácil, rápido, tá? Vamos lá. Eu vou começar, gente, falando um pouco sobre a escola. E se vocês tiverem dúvidas, podem colocar aí no chat, que no final da aula, com certeza, eu irei, né, todos os comentários e vou responder, tá bom? Serão 5 dias. Hoje é o nosso primeiro dia, com uma aula um pouco mais introdutória, né, apresentando aí, para dar um norte para vocês sobre acerca, na verdade, da cultura surda do povo surdo. E porque hoje nós estamos comemorando esse dia tão importante para a comunidade surda, certo? Também teremos a apresentação, né, sobre o professor, sobre a escola, a oferta dos cursos. Vamos começar aqui falando sobre a Escola Libras Real, certo? É uma escola nova de Libras, tá? Eu sou da Bahia, moro em Salvador, e a Escola de Libras Real tem um programa bilíngue, né? Mas cultura surda é igual a inclusão. Temos Libras como L1 e língua portuguesa como L2. Nós ofertamos palestras, oficinas e também cursos e treinamentos. Quem somos? Criada pensando na família, nos amigos e na sociedade para os surdos, a escola oferece bolsas, aulas com intérpretes e pacotes para empresas e familiares de pessoas com deficiência auditiva. Atualmente conta com matrículas de surdo do Rio de Janeiro, Pernambuco, São Paulo, Alagoas, Maranhão e entre outros estados. A instituição também atende às necessidades de diversos profissionais, sobretudo professores, estudantes de pedagogia, de letras, psicopedagogos, psicólogos, coordenadores, diretores e todos aqueles que têm interesse em aprender a língua brasileira de sinais para melhorar o seu currículo
disparando na frente no mercado de trabalho com acessibilidade. E por sermos uma escola virtual, atravessamos surdos e também ouvintes do Brasil inteiro, tendo para os surdos atendimento em Libras, pois a nossa missão é transformar a sociedade através da inclusão. Isso mesmo. O tema, nós vamos falar muito aqui sobre a cultura surda, tá? Inclusão social e também identidade surda. Quem eu sou? Escritor, escrevi esse livro que está aqui. Professor, colunista e roteirista, com 2 livros publicados através da editora Chiado, uma editora portuguesa, tá? Minha primeira licenciatura em língua portuguesa e a segunda em Libras. Atualmente, estou estudando pedagogia, aí como minha terceira graduação, tá bom? Minha missão é transformar a sociedade através da inclusão. E tenho Libras como a minha segunda língua desde os meus 17 anos, tá? Agora nós vamos falar sobre a Libras no Brasil. Cerca de 5% da população é surda e parte dela usa a Libras para se comunicar. De acordo com dados estatísticos do IBGE, esse número, gente, representa 10 milhões, né, de pessoas, sendo que 2,7 milhões não ouvem nada. E eu pergunto para vocês, onde estão essas pessoas? Onde estão os surdos? Né? O que fazem, o que comem, onde vivem? Pois, infelizmente, a gente não vê muitos surdos na sociedade. Você já parou para pensar nisso? E o tema de hoje é mãos que falam e olhos que escutam. Agora eu vou contar uma breve história dos surdos, tá? No mundo. A exclusão social dos surdos era um fato nas ditas civilizações clássicas, isto é, Grécia e Roma. Entre os gregos, havia a crença de que os surdos eram incapazes de aprender, uma vez que eles não escutavam. Preste atenção. Para os gregos e para os romanos, né, os surdos eram incapazes de aprender, isso no pensamento deles, porque os surdos não ouviam, certo? E a aprendizagem estava muito relacionada com a fala e a linguagem. Já os romanos, influenciados aí pelo povo grego, também viam os surdos como seres imperfeitos e os excluíam da sociedade. Havia também uma opinião, né, uma corrente de que os surdos eram seres castigados pelos deuses. Então, o surdo, geralmente, eles eram marginalizados, tá? Os surdos, eles sofriam muito porque não tinham direito a muitas coisas, né? Muitos iam para a porta da igreja, as famílias colocavam para fora de casa, muitos deles também apanhavam, enfim, morriam. Eu não estou falando isso também em Libras porque eu acho muito forte para o surdo estar aqui e ouvir falar sobre isso. Então, e eu falar sobre isso. Então, é muito importante que a gente comece dessa consciência de que o surdo sempre, né, teve uma história marginalizada na sociedade, nas ditas civilizações gregas, certo? E romanas, tá bom? E eles não tinham direito de, por exemplo, se a família morresse e ficasse só ele não podia herdar a herança, porque era proibido. Os surdos não podiam herdar a herança, os surdos não tinham a sua dignidade reconhecida. Na Grécia Antiga, o próprio Aristóteles, né, tinha um pensamento de que, para ele, se ele fosse surdo, ele também usaria
os sinais para se comunicar, as mãos, e usaria também, né, todas as formas de comunicação para expressar o que ele pensava, o que ele sentia. Nisso a gente já pensa, né, já tem aí um dado de que a língua de sinais tem muitos e muitos anos aí na sociedade. Já na primeira civilização já existia a língua de sinais, tá bom? Enquanto isso, na Pérsia e no Egito, os surdos eram considerados seres abençoados, porque eram entendidos como enviados dos deuses, sendo capazes de comunicar-se diretamente com eles, unicamente pelo fato de serem surdos. Sim, verdade. Olha que interessante, gente. Então, para uma civilização, os surdos eram marginalizados, né? Eram considerados seres que não tinham nenhuma evolução para a sociedade, que não fazia parte, eram excluídos, marginalizados, e viviam em condições de subalternidade. Para a Pérsia e para o Egito, já era diferente, os surdos eram considerados divinos, unicamente por serem surdos, tá? Então, os egípcios e também os persas, eles acreditavam que os surdos podiam se comunicar com os deuses. Então, eles eram venerados aí e respeitados dentro da sociedade. Bom, e sendo capazes de se comunicar diretamente, como eu disse, só com os deuses. Por isso, os surdos nessas duas civilizações eram tratados com muito respeito, embora não tivesse nenhum tipo de educação formal na época, tá? Essa foi uma breve história dos surdos, para vocês entenderem mais ou menos até a gente chegar onde eu quero chegar. Agora nós vamos falar sobre a breve história da Libras, da língua brasileira de sinais. Sinal, Libras. 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 A língua brasileira de sinais, também conhecida como Libras, é a língua utilizada na comunicação dos surdos do Brasil. Essa língua desenvolveu-se da fundação do Instituto Nacional de Educação de Surdos, no Rio de Janeiro, no dia 26 de setembro de 1854, lá no século XIX, quando Dom Pedro II convidou um francês, né, chamado Ernest Rouet, para ensinar surdos aqui no Brasil. Ernest Rouet, certo, era um professor de Libras da França, morava em Paris, ficou surdo aos 12 anos de idade. Então, como ele ficou surdo aos 12 anos de idade, ele já tinha a língua nativa dele, né, a primeira língua francesa ali, formada. Falava, né, era um surdo oralizado, e sentiu a necessidade de ajudar as pessoas surdas no seu desenvolvimento, sobretudo na sua língua. Então, Ernest Rouet já era ali, né, em Paris, um professor muito conhecido, tinha uma importante missão na sociedade, educar os surdos de lá. Nesse momento, alguém está tentando entrar e não está conseguindo, desculpa. Desculpa, gente. Mas, enfim, gente, olhem aí, por gentileza, no grupo do WhatsApp. Eu coloquei um link lá antes de entrar, certo? Para vocês. É só clicar no link e vai abrir na turma de vocês. Para vocês conseguirem aí acessar. Tá bom? Tive que desligar. Desculpa. Então, Ernest Rouet veio ao Brasil, né, a mando do Dom Pedro II, porque ele queria fazer com que os surdos do Brasil tivessem uma educação. Abade Lepé foi um homem francês que criou a datilologia francesa, porque a nossa datilologia ela é baseada na França, na língua de sinais da França. Então, nossa estrutura é a mesma. Configuração da letra A, B e C é igual à da França, certo? Porque Rouet trouxe de lá da França para o Rio de Janeiro
E no dia 26 de setembro de 1854, ele fundou aí o INES, hoje INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos. A comunicação por meio da língua de sinais é uma prática antiga, né, na história da humanidade, como nós já falamos aqui, e já na Grécia Antiga havia relatos de que pessoas se comunicavam por sinais, né? Historicamente, o surdo foi uma figura marginalizada e vítima de preconceito, mas nos últimos anos, sobretudo a partir de 2002, uma série de medidas de inclusão tem sido realizadas no nosso país. Por que que hoje nós estamos comemorando o aniversário da Libras? Porque no dia 24, como eu disse inicialmente, de abril de 2002, o presidente Lula promulgou a Lei 10.436, tornando aí a Libras oficialmente reconhecida como língua aqui no Brasil, tá? E é importante dizer para vocês, é claro que vocês vão ver mais lá na frente, ainda nesta aula, mas é importante dizer que a Libras não é a língua oficial do Brasil. E vocês vão ver por quê daqui a pouquinho. Vamos falar agora sobre a Lei de Libras. O decreto, aqui no Brasil, o decreto 5.626, né, de dia 25 de dezembro de 2005, regulamenta a Lei 10.436 de 2002, como eu disse para vocês, a chamada Lei de Libras. Discorre sobre a formação, né, e atuação do profissional no ensino de Libras, destacando no seu capítulo 3, artigo 4, inciso 3, que a formação de professores do ensino de Libras nas séries finais do ensino fundamental, no ensino médio e na educação superior deve ser realizada em nível superior, em curso de graduação de licenciatura em letras Libras, que foi por mim, ou letras Libras, língua portuguesa como segunda língua, tá? Então, nós temos aí um regulamento, um decreto para regulamentar a Lei de Libras de 2002, que explica exatamente como que o governo, né, como que a sociedade brasileira deve se comportar a partir dessas organizações. Uma dessas medidas, né, do decreto 5.626 foi a obrigatoriedade da criação de disciplinas de Libras em todos os cursos de nível superior. Então, as universidades tinham um período de 10 anos, porque de 2005, esse decreto diz que em 10 anos, inicialmente, né, tinham que criar essa disciplina de Libras, e em 10 anos, as universidades, todas as universidades do Brasil deveriam criar o curso de letras Libras, certo? Então, nesses 10 anos, né, em 2015, o prazo máximo para que as universidades criassem aí esse curso superior de Libras. Então, é um curso novo e nós temos poucos profissionais na área. Vou contar um pouquinho rapidinho da minha história para vocês. Eu aprendi Libras dentro de casa, tá? Porque eu tinha um amigo surdo em Feira de Santana, então eu fui morar, né, com esse meu amigo surdo e sua família. E lá, meu amigo surdo, Fabiano, que se vocês se matricularem aqui na escola, vocês vão ver, vão ter contato com ele, porque ele faz parte, né, dos alunos da escola, do grupo. Então, ele já era formado no ensino médio, falava Libras, né, era a primeira língua dele. E aí, quando eu fui morar com ele, eu não falava nada de Libras, gente, juro para vocês. Eu só sabia, assim, entendia um pouco da datilologia, sabia da importância, mas eu não sabia o alfabeto completo. Isso eu não sabia. Então, como eu ficava só com ele em casa, eu pegava o caderno, bloco de anotações, e anotava as frases que eu queria que ele, né, que eu queria que ele soubesse. Então, anotava tudo em português e mostrava para ele. Ele lia, entendia e traduzia para mim em Libras. E me ensinava, né? Então foi aí meu primeiro contato. Como eu ficava só em casa com ele, não tinha como não aprender
ter Libras. Após o almoço, ele sempre sentava, né, comigo na mesa com o livro dele de Libras e todo dia ele me ensinava um pouquinho. Então, todo dia eu tinha ali um professor particular, né, surdo, que falava Libras, que me ensinava com muito cuidado, com muito carinho. E isso eu fui desenvolvendo muito rápido em Libras, né? Porque em um ano eu já estava fluente em Libras. Fabiano era formado em gastronomia, né? Culinária, esses cursos de culinária, de confeitaria. Então, ele gostava muito de cozinhar. Então, eu aprendi Libras com receitas de pudim, feijão tropeiro. Essas receitas iniciais que estou falando para vocês aqui, eu aprendi elas em Libras, exclusivamente em Libras. E na minha cabeça, quando eu penso na receita feijão tropeiro ou eu penso em pudim, só vem Fabiano me ensinando. Ó, são três ovos, né? Leite, bate no liquidificador. Então, assim, para mim foi muito importante porque eu tive a imersão dentro da cultura surda. Logo, como eu usava muito verde, né, gostava muito de sapo, dessas coisas, eu ganhei um sinal. Fui batizado com o sinal verde, a cor verde. E também o sinal de sapo. E eu sempre via a mãe dele se comunicar com ele, né, diretamente em Libras. Eu via os irmãos, as irmãs. Então, eu estava ali imerso, né, nessa cultura surda. Todos eram bilíngues, falavam português e Libras. Então, em um ano, eu fiquei fluente, tá? E foi muito importante para mim, porque logo depois ele voltou para o Rio de Janeiro, porque ele é do Rio, e eu fiquei aqui na Bahia só. O material de Libras, o livro que ele me ensinava, ele me deu de presente, e eu passei a ensinar os surdos da minha cidade, do meu bairro, que não tinham ido para a escola. Eu ensinava a eles a Libras através do que eu tinha ali, certo? E tinha um sonho, claro, de fazer faculdade de Libras e me formar, me tornar professor, que é a realidade de hoje. Vamos falar agora sobre o atravessamento do surdo dentro da sociedade brasileira. Gente, é muito importante a gente falar sobre isso, porque aqui no Brasil, cerca de 7% dos surdos têm ensino superior completo. Imagine, 7%, eu vou repetir, porque eu acho uma coisa assim muito, muito absurda. 7% dos surdos têm ensino superior completo aqui no Brasil, sendo que 15 frequentaram a escola até o ensino médio, tá? 46% até o fundamental e 22% não tem nenhum grau de instrução, né? Como eu falei para vocês, a partir de 2005 foi criado esse decreto. Até então, em 2002, antes da data de 24 de abril, consideravam a Libras como linguagem de sinais. Eu acredito que vocês já, né, deveriam ter escutado alguém falar. Até hoje eu encontro pessoas falando, linguagem de sinais. E não é linguagem, é língua, porque foi reconhecida aí, né, oficialmente por Lula, como língua através da lei de Libras e o decreto regulamentou, certo? Então, assim, já temos mais de 10 anos de decreto, né, em 2015, as universidades já tinham aí, algumas universidades, não foram todas, né, criado o curso de Libras, Letras Libras. Uma dessas universidades foi a Federal de Santa Catarina, que foi a primeira universidade brasileira a criar o curso de Letras Livres. E uma das maiores referências até hoje. Tanto que, vou explicar para vocês aqui o TIOS, que é aquele profissional intérprete da língua de sinais, tá? Existia um exame, existe ainda em alguns estados brasileiros. A lei ProLibras, o nome, ProLibras, que é como se fosse um Enem, mas para aquelas pessoas que já falam Libras, já falam fluente, não estavam na universidade, né, não tinha entrado no curso de Libras ainda, como eu falei, em 2005 começou aí, esse decreto, a começarem a se mobilizar para criar o curso superior de Libras. Então, o MEC criou, né, junto com o INEP, o ProLibras, que é um exame
que você vai fazer são 2 provas, sendo que a primeira são 30 questões, né, que você vai marcar ali de assinalar, e a segunda fase será você conversar em Libras com a bancada de surdos, que vão decidir se você realmente fala Libras ou não. E a partir da aprovação do ProLibras, você poderia ser professor, né? E também atuar como intérprete em escolas, universidades, nas repartições públicas, em vários lugares. Eu recebia como se fosse um diploma de Libras mesmo. Então, essa foi uma medida emergencial para que a gente conseguisse atingir a demanda, né, de que os surdos tinham que ter acessibilidade, né, tinham que ter acesso também à sua língua. Então, assim, foi muito importante esse decreto. Muitas pessoas perguntam se eu acho que era uma coisa certa. Eu achei que era emergencial, né, então a gente precisava tê-los. Só que em alguns lugares, alguns estados brasileiros, já acabou, não existe mais o ProLibras. Se não me engano, o Maranhão ainda tem, e não sei se foi Santa Catarina. São os 2 estados aí que ainda tem. Então, assim, se você faz parte de algum estado que pesquisem, gente, olhe lá se vocês conseguem, porque é muito importante. O MEC nomeou essa Universidade Federal de Santa Catarina para criar essas provas, né, esse teste junto com o INEP, esse exame, para que as pessoas tivessem esse grau. Então, hoje não existe mais, né? Passaram os 10 anos emergenciais, as universidades criaram as disciplinas obrigatórias de Libras nos cursos superiores, e também algumas universidades já ofertam, o curso de Letras Libras. Eu me formei na Uniaselv, certo? Que é a Universidade Leonardo da Vinci, que é onde agora eu faço pedagogia. Então, assim, o baixo alcance da língua de sinais leva os surdos ao isolamento. Muitos surdos que não conseguem, por exemplo, ir no mercado, se sentir confortável de ir no mercado, de ir na padaria comprar um pão, porque as pessoas não falam a sua língua, né? Os surdos se sentem estrangeiros dentro do seu próprio país. Então, assim, é muito difícil, é complicado entender como esses surdos podem viver, né, sem o reconhecimento da sua identidade, da sua cultura, né, da sua comunidade surda. Como poucos ouvintes, né, utilizam Libras para se comunicar, pessoas surdas passam por vários apuros dentro do trabalho, nas ruas e até em hospitais. Imagine você ir para um hospital lá doente e o médico, o enfermeiro, a recepcionista, as pessoas não falarem a sua língua, né? Então tudo fica mais complicado. Então os surdos acabam sendo cansados, né? Vencidos por esse cansaço aí e se isolam simplesmente. Eu falei, são 10 milhões de surdos no Brasil. Você encontra surdos sempre? É fácil encontrar surdo na sociedade? Não é. Então, eu creio que a partir de agora, vocês aprendendo a língua brasileira de sinais, vocês vão começar. Eu sempre falo isso para meus alunos: vocês vão começar, a partir de hoje, a enxergar as pessoas surdas na sociedade. Gente, é assim, parece que tira uma venda, certo? Dos olhos, porque agora vocês estão estudando Libras, estão aprendendo mais acerca dessa língua muito importante. Muita gente me pergunta, mas por que é língua? Né? Qual a diferença de língua e de linguagem? Eu vou explicar isso mais para frente, certo? No bloco 2. Já falamos sobre a história do surdo no mundo e no Brasil, o atravessamento dele na sociedade, estatística da comunidade surda, né, também falamos aqui, a lei da Libras, a legislação brasileira, né, que é o decreto 5.626 de 2005. Agora nós vamos falar sobre o oralismo. Isso mesmo, gente. Após o convite de Dom Pedro II para Ernest Rouet, né, o professor francês, vir ao Brasil ensinar Libras, nesse instituto foi criado a língua brasileira de sinais.
Então, os surdos estavam ali começando a desenvolver a sua língua, né? Conversando com os alunos na sala, surdos também. E aí, de repente, em 1880, surge um evento chamado Congresso de Milão. O Congresso de Milão, gente, foi um evento muito ruim para a comunidade surda. E isso explica o motivo de tanto atraso na sociedade para esse povo. Por quê? O Congresso de Milão reuniu vários dirigentes, vários políticos, né, do mundo todo para discutir o futuro dos surdos. E nesse congresso, eles chegaram a uma conclusão de que proibisse a língua dos sinais. Então, assim, foi um evento assim, muito, muito ruim para o mundo todo. E a comunidade surda teve mais de 100 anos de atraso. Pensem aí, mais de um século de atraso. Porque os surdos não podiam mais se comunicar, né, em Libras. Era proibido, ó, proibido. E mesmo nas escolas, nas famílias, eles obrigavam os surdos a aprenderem a ler lábios. Eu acredito que vocês já ouviram falar de leitura labial. Então, assim, esse oralismo visava que o surdo aprendesse igual aos ouvintes, né? Porque nós, como somos ouvintes, aprendemos pelos fonemas, pela nossa consciência fonológica, que é o que? A memorização dos sons, né? Das letras, das palavras, das sílabas. B com A, ba. L com A, lá. Ba, lá. Então a gente aprende dessa maneira. O surdo, como ele é surdo, ele não aprende assim. Então é necessário na língua brasileira de sinais você pegar um objeto, certo? Mostrar para o surdo o objeto e ensinar o seu sinal. Telefone. Telefone. Entendeu? E a partir disso tivemos um atraso aí, porque os surdos não podiam se comunicar, né? Muitos tinham até castigo em várias partes do Brasil e do mundo, né? Que o Congresso de Milão atingiu a comunidade surda global. Então era proibido no mundo todo. E quem decidiu isso, né? Ouvintes, pessoas privilegiadas que estavam falando acerca dessa língua, impedindo, né, que os povos surdos tivessem a sua evolução, né, e seu reconhecimento. Porque você negar a língua do outro, você está negando a identidade, a cultura, né, a comunidade. Então, assim, o oralismo foi muito, muito ruim, muito mesmo. E por isso tanto atraso. E aí, depois do oralismo, surgiu um movimento chamado comunicação total. Por quê? Mesmo com a proibição, né, não é muito depois do oralismo, é que a língua de sinais, ela sobreviveu ao oralismo, porque os surdos gostavam da sua língua, né? Tinham orgulho da sua língua. E mesmo escondidos, eles se comunicavam em libras, então não adiantava em sinais. Eles se comunicavam em sinais e a comunicação total, né? Era assim, você pegava de tudo, imagens, fotografia também se encaixa nisso, a imagem e sinais, tudo que pudesse mostrar, não é? Pegava o objeto e mostrava para se comunicar, por isso comunicação total. Esse veio o movimento. E lá, no final dos anos 70, ali, surgiu o bilinguismo, que é a solução, né? Que foi, na verdade, a solução para tudo isso, que derrubou o Congresso de Milão, né? Vários cientistas aí estudaram e entenderam que para o surdo a melhor educação para ele seria o bilinguismo. O que é o bilinguismo? É o que a nossa escola aqui adota, certo? A Libras, que é L1, como língua materna dos surdos, e depois os surdos estudariam português como a sua segunda língua, mas na modalidade escrita, certo?
Então né? Entendeu-se que para os surdos aprenderem e serem cidadãos ativos na sociedade, que pudesse trabalhar, estudar, né, desenvolver, fazer uma faculdade, né, se formar em um curso superior, foi importante vários estudos acerca disso. Então, os surdos aprendiam a língua materna como L1, porque o bilinguismo ele reconhece a Libras como língua materna, né? Então, assim, até os 5 anos o surdo estuda Libras, certo? Aqui no Brasil, estuda Libras. Após os 5 anos, eles começam a ter aulas de português na modalidade escrita, que é para aprender a ler, entendeu? E escrever e no futuro se virar na sociedade. E isso só seria possível com o português e não com Libras, porque infelizmente a nossa sociedade é muito ruim nesse sentido. Nós temos, o governo já fez, né, a lição de casa, como dizem aí. Nós temos o decreto 5.626, nós temos a lei de Libras, tá? Mas nós não temos profissionais na área. É uma área assim, tem uma expressão que o povo diz a ser explorada, né? Então, se você está aqui, né, é claro que tem vários docentes que eu vi que se inscreveram na nossa Semana da Libras, e você já tem uma graduação, você faz uma pós, uma segunda licenciatura para atuar na área, certo? E fazer transformação social, não precisa necessariamente ser professor, mas você aprendendo a Libras já vai ser muito importante. Primeiro que vocês, né, vão disparar na frente. Eu falo isso por conta própria, porque o curso de Libras no meu currículo, gente, eu atravessava, assim, as entrevistas, era muito, assim, rápido. Eu vou contar uma história aqui rapidinho. Eu estagiava no shopping daqui de Salvador, lá na Pituba, eu tinha 18 anos. E eu lembro que era uma tarde e só tinha um senhor conversando com o meu patrão lá na frente, e eu vi esse senhor falando assim, fazendo sinais, e meu patrão tendo, e eu via que o senhor estava meio nervoso, era um senhor bem grisalho, assim, baixinho, fortinho, e ele usava uma bengala. Então eu estava do caixa, né, tinha um vidro assim, eu olhei, vi aquilo sair, né, e fiz, oi, boa tarde, posso ajudar? Aí ele, gente, ele se transformou, ficou assim feliz, oi, você fala Libras, que tem muitas pessoas que não sabem que esse sinal aqui é Libras, principalmente os surdos, tá? Eles usam geralmente esse sinal aqui para falar Libras, que aqui são sinais, é universal. Aí eu, posso ajudar ele? Tô procurando banheiro. Gente, meu patrão ficou assim, parado. Eu, sim, ok. Informei para ele, tinha uma porta assim logo na esquerda, no final tem uma porta vermelha. A porta vermelha. Aí ele fez obrigado. A partir desse dia, eu juro para vocês que esse senhor, todo dia de manhã, eu pegava 9 da manhã, ele já estava lá, quando a gente abria a loja, para conversar comigo, porque ele não tinha pessoas assim que conversassem Libras. Então, ele ia lá todo dia me ver. E ele ficava muito feliz, porque foi uma amizade que eu fiz, né? Ele não tinha contato, nessa época não era tão avançado como hoje. E foi muito importante para mim, porque meu patrão reconheceu: olha, você fala Libras, nossa, que interessante. Ele começou a querer saber da minha história, né? Não queria me demitir, não queria me perder, né? Não queria que eu fosse para a loja da irmã dele, porque na verdade eu era funcionário da irmã dele, numa loja em outro shopping, na Paralela, e eu estava lá emprestado, então ele não queria mais que eu voltasse, queria ficar comigo, porque eu podia fornecer acessibilidade. Então, isso é um orgulho para uma instituição, né? Tanto que hoje, várias empresas, várias mesmo, gente, é, estão solicitando aí vários profissionais para aprenderem língua de sinais, tá bom? Necessariamente a Libras. Então, assim, foi muito interessante aprender isso. Ver que eu podia ajudar uma pessoa, para mim foi maravilhoso. E, tipo, eu estava no local certo e na hora certa.
Isso vai acontecer com vocês, vai acontecer. Por que eu tô falando isso? Porque já aconteceu comigo também, não tem muito tempo, aqui no metrô de Salvador, de eu ver as pessoas, como eu falei para vocês, a partir do momento que vocês estudam Libras, começa a vir da cá, e você começa a ver pessoas surdas na sociedade se comunicando em Libras. Então eu via no metrô as pessoas conversando em Libras, eu ficava, entendia o que estava se falando ali. Também eu via as pessoas falando, eu acho lindo, né, Libras, nossa, que legal. Queria muito aprender. As pessoas sempre falando, né, que tinham desejo de aprender, que queria muito aprender. Teve uma vez que eu entrei no ônibus, eu sentei, tinha um rapaz assim, um rapaz jovem, com o celular na mão, e tinha um espaço no banco, eu sentei ao lado dele, e dei boa noite. Eu, boa noite. Ele olhou para mim, e depois olhou pra frente e seguiu a vida dele. Eu me senti mal, eu fiz, gente, que cara mal educado. Sentei, dei boa noite pra ele não me respondeu. E aí, passaram assim uns 2 minutos, mais ou menos, de repente o celular dele começa a vibrar. Aí, né, eu vi, tava vibrando, ele pegou o celular assim rápido, assim, levantou o celular e atendeu, e era uma chamada de vídeo. E aí ele começou a fazer sinais. Começou a fazer sinais, aí eu falei, então, por isso que ele não respondeu o meu boa noite, ele é surdo, então ele não ouviu, né? E aí eu fiquei pensando, será que agora que eu sei que ele é surdo, eu dou boa noite a ele em Libras? Boa noite, né? Mas eu estaria invadindo a privacidade dele. Ele tava conversando tão bem era uma moça, né, que tava muito na minha frente, dava pra ver. Ele, oi, sim, eu vou pra festa, sim. E eu assim, olhando, meu Deus, né, como são as coisas. Então, chegou o meu ponto, eu acabei não me comunicando com ele, nem falei nada, porque ele continuou até a estação Pirajá, né, que era o transbordo daqui, é um transbordo. Então foi muito rápido, mas eu fiquei com vontade de falar com ele, claro, mas eu tinha que respeitar também, né, na ligação, não queria incomodar. Mas, assim, pra você ver como são as coisas, se o salário dele não tivesse tocado, eu nunca ia saber que ele era surdo, não é? Que ele se comunicasse em Libras com alguém, eu nunca ia saber que ele era surdo e também ia passar despercebido. Quantas pessoas a gente senta, dá boa noite e as pessoas não respondem? Olham pra gente e não respondem. Aí eu falei, então agora, toda vez que eu entrar nos lugares, já vou fazer, oi, boa noite, bom dia, né, boa tarde. Porque se tiver alguns surdos, ele vai ver, e se ele souber falar Libras, porque ainda tem isso, não são todos os surdos que falam a sua língua, tá? Ele vai se comunicar comigo. E aí a gente vai, né, se conhecer. Nós vamos nos conhecer. E isso, gente, em toda a minha vida. Eu tenho 30 anos, ó. 30 anos de idade. E eu já passei por vários momentos, vários e vários momentos com surdos na rua, de ver surdos, de ajudar surdos. Eu fiz até uma amizade uma vez na boate. Tinham três surdos. Tinham três surdos. Um era mudo. Não, Nixon, eu não lembro muito bem o nome dele, mas eu acho que eram três surdos e um mudo. Só que como eu não sabia que tinha um mudo, né, no meio, os meus amigos começaram assim, a falar, e eu falava Libras, meus amigos ficaram impressionados na boate, e eles estavam na boate se divertindo, eram 4 amigos. E dois deles eram de um interior daqui da Bahia, Alagoinhas, e trocamos contato e tal, e na época tinha MSN, gente. E aí no MSN tinha uma janelinha, a gente podia ouvir música, né, e saber o que eu estava ouvindo música. Aí eu conversando com um desses surdos, que eu achava que era surdo. E aí ele, o que você tá fazendo aí agora? Ele, tô ouvindo música. Eu parei assim, ele tá ouvindo música? Mas você não é surdo? Ele, não, eu sou mudo, mas eu ouço normal, ele falando. Aí ele falou que ele, daquela turma, era o único mudo, ele não era surdo. Aí eu fiquei pensando, será que meus amigos falaram alguma coisa assim que, né, e ele ouviu? Porque as pessoas acabam falando, tentando se comunicar, às vezes a pessoa faz com boa vontade, né? Às vezes, enfim, acabam chamando de surdo não, de mudo, que não pode, né? De mudinho, de surdo mudo. Essas expressões são pejorativas, a gente vai explicar, eu vou explicar para vocês mais para frente, certo?
Trouxe aqui um caso muito importante para vocês verem, né? No ônibus, os surdos não conseguem saber do cobrador qual é a parada em que deve descer. Pense comigo, pensem comigo agora. Você é surdo. Todos vocês aqui, eu acredito que eu já pedi muita informação, gente, muita informação a cobrador, a vários tipos de pessoas. Imagine se você é surdo, a pessoa não fala a sua língua. Como que você vai fazer para chegar no ponto certo? Ó, motorista ou cobrador, por favor, quando chegar a tal ponto, me sinaliza, né, que eu vou descer nesse ponto. Eu não sei onde é. Vários cobradores me ajudaram nisso, motoristas também. Então, com o surdo, isso não é possível. E também tem outro caso aqui do o alto-falante do aeroporto, né, que anuncia a troca de portão, que eles correm o risco de perder o avião, né? Desculpa. Caso não estejam com olhos grudados nos telões dos voos. Se de repente acontece uma mudança, né? O que surdos vão fazer? Eles vão, não os surdos, mas o pessoal do trabalho lá do aeroporto vai falar no microfone, olha, já aconteceu isso, aquilo, outro, né? E o surdo vai acabar perdendo o voo. Então, assim, são várias dificuldades dentro da sociedade que nós precisamos discutir, né? Melhorar. E eu fico triste pela questão de saber que os surdos passam por isso até hoje, mas eu fico feliz em poder ajudar, né, os surdos e aos ouvintes também que queiram aprender Libras, que queiram se comunicar com surdos, não só quem queiram ser professores ou intérpretes, isso aí já é uma outra coisa que geralmente existe inclusive um estudo que diz que a maioria dos professores de Libras, né, os intérpretes, teve contato com surdos, né, tem contato com a comunidade surda, tem um parente, tem um amigo, né, tem alguém da família ali que é surdo, e por isso acaba aprendendo Libras, né, tem um amigo, como eu disse anteriormente. Então, assim, raramente alguém, eu quero ser professor de Libras, sabe? Eu quero ser intérprete de Libras. Muitos intérpretes surgem na igreja, né? Porque os surdos, nessa época que eu falei para vocês sobre a Grécia Antiga, que os surdos eram marginalizados, eles iam para a porta da igreja. Então, assim, culturalmente, os surdos sempre viram a igreja como um refúgio. E muitos deles vivem para a igreja, né? E ficam lá porque só lá é mais fácil encontrar intérprete, que as pessoas da igreja acabam entrando nos cursos de Libras só mesmo para ajudar os surdos, para traduzir, interpretar os louvores, né? Eu sempre vejo aí várias escolas de Libras ofertando cursos específicos para, para o povo evangélico, né? Para ensinar, para interpretar os surdos na igreja. Então, voltando aqui para esse bloco, a falta de tradutores e intérpretes de Libras em salas de aula das instituições de ensino federais, estaduais e municipais, privadas, prevê a legislação brasileira 10.436 de 2002 e o decreto 5.626. Então, assim, foi criticada em audiência pública, né, da Comissão de Defesa de Direitos Humanos das Pessoas Surdas na Câmara dos Deputados. E a lei prevê que as escolas federais devem garantir esses serviços aos alunos surdos. Nas demais escolas, né, públicas ou privadas, também é recomendado esse acesso. O problema, como eu disse para vocês, o problema é que a oferta não tem sido suficiente. Nós temos vários cursos de Libras hoje, básico, intermediário, avançado. Aqui na escola mesmo, a escola é nova, né, começou este ano, esse é o nosso primeiro evento, inclusive, mas assim, nós já temos 10 alunos surdos, de várias partes do Brasil, né, mas ouvintes nós temos poucos. Então, assim, a gente também precisa que essas pessoas, que vocês, que têm interesse em Libras, entrem para a escola, façam a matrícula de vocês, para vocês conversarem com os surdos aqui da escola, né, ter o seu sinal aí, ser batizado, e a partir daí se comunicar com o surdo. Eu tenho certeza que ao final da Semana da Libras vocês estarão seguros, mais seguros para falar Libras com os surdos, para se comunicar com os surdos. Esta aula de hoje, a primeira,
que é mais teórica, né, mais para dar um norte para vocês acerca da comunidade surda, né, da cultura surda, o que está acontecendo no momento, o que aconteceu. A partir de amanhã, nós entraremos nesses sinais, né, viremos aprender os sinais, como vocês podem ver no conteúdo programado que eu deixei no vídeo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Bom, essa parte teórica, gente, é muito importante falar para vocês, sobretudo, assim, de Libras, de forma franca, porque não é fácil, né? Então, agora nós vamos passar para a segunda parte da aula, segunda e última parte, que estão, assim, os 10 tópicos mais importantes acerca da Libras que vocês precisam saber. Vocês vão chegar em casa hoje, né? Vai conversar com alguma pessoa, sei lá, a partir de hoje vocês vão conversar com os amigos, povo do trabalho, ó, tô aprendendo Libras, entrei num curso de Libras. Vocês vão ouvir, para você comunicar com o mudo, né? Com o surdo mudo, com o mudinho. Eu acho bonito. As pessoas até têm até o interesse em aprender, mas a expressão é errada, tá? Não, não é assim que se pronuncia. Não é a forma certa de falar. Bom, como eu estava falando com relação ao oralismo e tudo mais, a comunicação total e veio o bilinguismo. Nesse decreto 5.626, e lá também na lei de Libras, discorre também sobre ter intérprete na sala de aula dos surdos, né? No ensino regular. Existe uma corrente de professores, surdos também, estudantes de Libras, que entendem que para o surdo isso é um incômodo. Vou explicar por quê. É vendido como inclusão, mas vocês acham que é inclusão? Você pegar uma pessoa surda e colocar dentro de uma sala de aula só com ouvintes e o intérprete ali para interpretar e levar o conteúdo do professor para o aluno surdo? Não, gente, por quê? Isso aí é inserção. Eu estou pegando o indivíduo e colocando ali, tá? Não é inclusão. Por que eu estou falando isso? Muitos surdos não gostam. Por quê? Toda a sala, no conforto, conversando, oralizando. Não está todo mundo falando em Libras. E a gente sabe que o aluno, ele não aprende só com o conteúdo da sala de aula que o professor está ali ensinando. Ele aprende nas conversas com os amigos, né, com os colegas ali, nessa interação entre toda a turma. Então, assim, o surdo se sente excluído e está sendo excluído da mesma maneira. O que o surdo quer? Que a gente tem que pensar no que o surdo quer, no que eles se sentem mais confortáveis. Ele quer ter uma sala de aula com surdos, apenas isso, só surdos, para se comunicarem todo mundo em Libras, entendeu? E é importante. Muitas pessoas acham que tem uma escola aqui, vou oferecer Libras para ouvintes e vou colocar um intérprete se for necessário, mas não é assim. Você não está pensando num surdo. Você pega um surdo, coloca dentro de uma sala com ouvintes, ele vai ficar observando. E nos momentos que o intérprete precisar sair, né? Intervalo, essas coisas, o que vai acontecer? Então, o ideal é que todas as escolas brasileiras, né, ofertem Libras para ouvintes, que Libras possa fazer parte do currículo desses alunos. E a partir daí, eu ensinando Libras para ouvintes, a comunicação e a inclusão, a acessibilidade acontecerá. A acessibilidade é diferente de inclusão. A acessibilidade é o intérprete na sala de aula. O surdo, ele está tendo acesso ao mesmo conteúdo. Mas e a inclusão? A inclusão não acontece nesse sentido. No meu entender, ser inclusiva, eu acho que ter essa sala com surdos se comunicando entre eles, né? Uma identidade surda. Eles vão ver que existem pessoas como eles, né? Que falam a mesma língua, que vão desenvolver sempre em Libras. Para todos eles são importantes,
É importante para todos eles esse desenvolvimento. Eles vão desenvolver mais. E dentro dessa mesma escola, tendo alunos ouvintes aprendendo Libras ao mesmo tempo, nos intervalos, em outros momentos de convivência mesmo na escola, a Libras estará presente. Então, assim, não deixa de ser uma escola inclusiva. Ela deixa de ser uma escola inclusiva quando ela coloca um intérprete na sala de aula e acha que isso vai resolver a vida do surdo. Entendeu? Vamos lá. Aqui eu trouxe 10 tópicos importantíssimos que eu vou explicar para vocês, tá? Direitinho, para que vocês entendam mais ou menos como funciona. Vamos lá, o primeiro tópico é: a Libras é uma língua e não uma linguagem. Lembram que eu falei lá no início que agora eu ia falar sobre isso? Qual a diferença de língua e linguagem? Vamos lá. Linguagem, gente, é uma coisa que, como é que eu posso explicar para vocês? Para além da língua. Linguagem é você passar na rua e você olhar o semáforo, né, entender que o verde é para seguir, o amarelo é para prestar atenção e o vermelho para parar. Percebam que o simples fato de mudar as cores já vai passar uma mensagem para você. Você vai decodificar essa mensagem, entender e a partir daí vai ter uma ação. Como, por exemplo, na faixa de pedestre. Vocês sabem que aquela parte da pista pintadinha ali, aquela faixa, é para você atravessar a pista só ali, né? E geralmente tem lá um semáforo, né? Verde para você seguir, você atravessar e vermelho para você parar. Isso para o pedestre. Isso é linguagem, porque para além da língua escrita, com morfologia, sintaxe, gramática própria, semântica e pragmática, que são vertentes aí da linguística, né? Ciências dentro da linguística que estuda especificamente cada parte ali da função da língua. Então, isso torna a língua. A Libras é língua porque ela tem sua sintaxe própria, ela tem morfologia, ela tem semântica, pragmática e fonologia. O que é fonologia na Libras, né? Porque na língua portuguesa a gente sabe que eu disse aqui, B com A, ba, lá, fonologia é o estudo dos sons, né? Das palavras, tudo. Não é do grafema que é escrita, mas o som de cada uma delas, essa consciência fonológica que torna através desse tipo de educação. Mas na Libras nós temos a fonologia, ela abrange 3 coisas na Libras. Por que é língua? Porque ela tem sua organização própria. Ela não precisa do português para nada, certo? Nós temos aqui primeiro morfologia, que é o estudo da forma em Libras, estudo do sinal. Por exemplo, da configuração de mão. Se eu for fazer tchau, precisa estar com a mão aberta. Tchau. Isso aqui é uma configuração de mão. E a morfologia estuda exatamente essa configuração aqui, tá? O sinal. Nós temos também movimento. O movimento é esse aqui. Eu posso fazer tchau assim? Algumas pessoas entendem, mas correto é assim? Tchau. Aqui é um movimento, certo? Nós temos morfologia, movimento, nós temos ponto de articulação, que é aonde esse sinal será realizado. Em cima, embaixo, ponto de articulação. É aqui no corpo, é no espaço, que a Libras é uma língua visual e espacial, e não oral auditiva, como a língua portuguesa e outras línguas orais auditivas, certo? Nós temos também a orientação, é o nosso quarto parâmetro. Orientação é para o lado, é para cá, é para frente, é para baixo, é para cima, né? O movimento dessa mão, por exemplo, oi, oi, tem que ser para lá. No seu livro,
No livro de Libras vai aparecer lá a setinha apontando se é para o lado, para a direita, para a esquerda, para baixo, para frente, para o lado, para cima. Neste caso aqui do oi, é para o lado de cá. Tem surdos que fazem assim, oi, né? Mas vai estar lá ó, uma seta apontando para o lado direito. Então você vai para o lado direito. Isso é orientação, nosso quarto parâmetro. E o nosso quinto e último parâmetro é a expressão facial e corporal, certo? Que também é muito importante para dar ênfase, né, ali na sinalização, na comunicação. Se eu falar que estou triste, eu preciso fazer um sinal triste. Esse sinal aqui é triste. Mas o meu rosto também tem que estar triste. Estou triste. Né? Então, feliz. Também um sorriso de uma coisa assim alegre. Então, a expressão facial está no mesmo contexto. E corporal é essa movimentação que eu vou fazer, né? Dentro disso. Primo, tá? Por exemplo, praia. Então, faz parte aí dos parâmetros. São 5 parâmetros da Libras. E a fonologia estuda exatamente e estabelece esses 5 parâmetros. Vamos agora. Por isso é língua, tá, gente? Então, vocês já conseguem aí diferenciar linguagem de língua. A língua, ela tem a sua gramática. No português, nós não temos sujeito, verbo, objeto. Sujeito, verbo, objeto. SVO. E é importante falar, isso aqui é sintaxe, tá? Que na Libras, a sintaxe, apesar de ter a maioria das frases igual do português, né? Sujeito, verbo, objeto, nessa organização, na Libras nós temos sujeito, objeto, verbo. Por isso, quando o surdo escreve, você sempre vai ver no final o verbo, geralmente, e o verbo no infinitivo. Por exemplo, o surdo não vai escrever comeu, vai escrever comer. Né? O verbo é sempre no infinitivo. É importante falar isso para vocês, porque no material didático do curso básico daqui da escola, ele é produzido por professores surdos. Então, vocês vão encontrar, né, na parte de português, algumas palavras trocadas, alguns sentidos diferentes da língua portuguesa. E aí, eu acho muito importante, porque vocês começam a entender como que o surdo pensa, não é? Então vamos lá, já que a Libras é uma língua visual espacial, também reconhecida como visoespacial, expliquei para vocês que o surdo primeiro aprende com objeto, quando para objeto e aprende o sinal, ele vai usar primeiro o sujeito, o objeto e depois o verbo. Por exemplo, é, casa, mamãe, comida boa. Né? Primeiro o sujeito, vou usar mamãe, que é o sujeito. Objeto, no caso, casa, porque a Libras, ela não tem só essa estrutura. Pode ser objeto, sujeito, verbo, sujeito, objeto, verbo, sujeito, verbo, objeto. 3 formas, mais a sintaxe, a gramática da língua portuguesa, que nas sinalizações do surdo é mais utilizada. Então, eu vou usar primeiro o objeto. Vamos lá. Casa, mamãe cozinhou comida boa. Entendeu? Então, quando você for conversar com surdo, você tem que estar preparado, porque como você é ouvinte e formado na língua portuguesa, né, é a sua língua nativa, você nem sempre vai ter tudo certinho igual ao português, sujeito, verbo, objeto. Amanhã eu vou para casa da minha avó. Pode vir diferente. Casa da minha avó. Amanhã eu vou. Isso é Libras, entendeu? Mas pode ter, ó, casa, vovó.
Amanhã, entenderam? Então é muito importante a gente entender que a Libras é uma língua materna, certo? Dos surdos. Ela se organiza da mesma forma que as línguas orais auditivas, certo? Português ou qualquer outra língua, no cérebro, a mesma organização, certo? E a Libras, ela é muito, muito, muito independente do português. O segundo tópico, ó, a resposta aqui desse primeiro tópico, eu botei assim, a Libras é uma língua e não uma linguagem. Foi reconhecida oficialmente através da Lei 10.436 de 2002, no dia 24 de abril, hoje, de 2002, pelo presidente Lula, tá? Então, a partir do momento que a Libras foi reconhecida através desse decreto, né, dessa lei de Libras, passou a ser língua e não linguagem, porque foi reconhecido toda essa estrutura que eu disse para vocês, linguística, né, a semântica, a sintaxe, a fonologia, a morfologia, tudo isso, e a pragmática também. Tudo isso foi importante. Por que a pragmática é importante? Porque a pragmática, ela estuda o contexto. E na Libras é muito importante falar sobre a pragmática. Por exemplo, esse sinal aqui é laranja. Cor, fruta e também um dia da semana, que é sábado. O que vai diferenciar numa conversação em Libras essas coisas? O contexto. Você vai saber se o surdo está falando sobre o dia de sábado. Amanhã, sábado, eu vou para a praia, entendeu? Ou se eu gosto muito de laranja, ou suco de laranja, delicioso. O contexto, né, vai explicitar se ele está falando sobre a laranja, o dia da semana ou a cor. Então, a pragmática é uma parte da linguística que se dedica ao estudo do contexto, certo? Por exemplo, no enunciado tem uma pessoa, uma imagem de uma pessoa com essa configuração aqui. Você pode entender que horas são, né? Pode entender várias coisas, tempo. O que vai diferenciar? O que vai diferenciar é o contexto. Então, por isso que é importante a pragmática em qualquer língua, mas na Libra especificamente, porque existem sinais que são parecidos. Eu falei aqui para vocês, eu fiz aqui para vocês os sinais, três sinais, né, que referem-se a três palavras diferentes, mas que ele se organiza, a morfologia, a configuração de mão é a mesma, o ponto de articulação é o mesmo, que é aqui na frente da boca, o movimento é o mesmo, entendeu? Então, assim, o que vai diferenciar justamente é o contexto. Vamos lá, tópico 2. O termo correto é surdo e não surdo-mudo ou mudinho mudo. Eu botei aqui, o termo mudo é pejorativo, porque o surdo é uma identidade, né? Com cultura, língua materna e também comunidade. Vocês acham justo eu falar que o surdo é deficiente apenas porque ele fala uma língua diferente de nós? Não. Então, assim, eu falei isso numa aula que eu dei para os meus alunos presencial. Gente, olha só, o mudo. Eu encontrei com o mudo na minha vida, eu tenho 30 anos, né? Eu tenho, sei lá, 12, 13 anos de língua de sinais. Eu só encontrei um mudo, que foi esse que eu contei para vocês. E esse mudo falava Libras normal. Ele aprendeu Libras e se desenvolveu com Libras, tanto que ele estava entre amigos surdos. Então, assim, é uma condição muito rara. Se vocês encontrarem com surdos e vocês ouvirem som, se vocês ouvem algum som sair da boca dele, significa que ele não é mudo, ele é surdo.
Lembram que a gente aprende ouvindo B com A, ba, né? L com A, lá, ba, lá. Se ele não escuta, ele não vai aprender a falar, entendeu? Mas isso não quer dizer que ele seja mudo. Para ser mudo, não tem que sair som nenhum, certo? E mesmo que vocês encontrem, o correto é falar surdo, porque é uma identidade social também, cultura, certo? E faz parte de uma comunidade com língua materna. Também tem um artefato, né, que é esse sinal. Por exemplo, meu nome é Van, ó, nome Van. Mas numa conversa com surdo, é difícil dentro dessa conversa falar, né, escrever o meu nome. Por quê? Atrapalha. Imagine você ter um nome grande, tá lá conversando com o surdo, fazendo, sinalizando, e aí você precisa parar a datilologia para escrever, né? Vai atrapalhar a comunicação. Então, a comunidade surda, a cultura surda, tem um artefato que é o sinal. Então, todos nós temos um sinal. E esse sinal não é dado por mim. Isso foi no início. Fabiano, que é o surdo que eu tive com ensinou a Libras, ele observou que eu gostava muito de usar verde e colocou esse verde como meu sinal, entendeu? Então o surdo, ele vai batizar você. A partir do momento que você é batizado por um surdo, que ele te dá um sinal, você faz parte da cultura surda, tá? E esse sinal, só os surdos podem dar a você. Só os surdos podem dar. Isso é muito importante, é interessante, porque no contexto da conversação, ao invés de parar para escrever o seu nome, você vai falar, ah, meu sinal, meu filho, é esse aqui, meu, van. Ou sapo, entenderam? E aí só o surdo pode dar. Aqui na escola, né, os alunos ouvintes que estão chegando sempre se perguntam, né, ah, e aí, mas, ah, eu quero muito logo ter meu sinal, ser rebatizado. E aqui vocês podem ter isso, porque vocês vão conversar diretamente com o surdo por chamada de vídeo. Então, assim, para além das aulas comigo, que eu vou ali explicar, né, direitinho, conteúdos de vocês, explorar o conteúdo do básico, né, que tem várias imagens lá com as configurações de mãos, e explicar para vocês como fazer o sinal, tudo direitinho, né, conversação, e também sinalário contextualizado. Vocês vão poder conversar com surdos e assistir aulas com surdos, porque dia de sábado, de noite, geralmente é aula com surdos. Então, você que é ouvinte pode participar da aula com surdos, entendeu? Tirar suas dúvidas, conhecer os surdos, né? E saber como que eu ensino a eles, tá bom? Vamos lá para o tópico 3. Então, vocês já sabem que o termo surdo é o correto, né? E não mudo, mudinho, surdo mudo, tá? Certo? Porque quando vocês chegarem em casa, que vocês estão em casa, óbvio, né? Nem todos, mas imagine conversar com as pessoas que os amigos, ah, eu estou estudando Libras. Vão dizer assim, ah, para conversar com surdo mudo, com mudinho, com mudo. Não, para conversar com surdo. E aí vocês já podem explicar o porquê é pejorativo usar mudo, surdo mudo ou mudinho. Sem contar, né, gente, que é diminutivo também, né? Você está ali reduzindo a pessoa apenas nessa dificuldade, essa deficiência auditiva, reduzindo a ele aquilo ali, não como um sujeito ativo na sociedade que pode trabalhar, fazer várias coisas, fazer faculdade, e viver aí na sociedade como qualquer outra pessoa ouvinte. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse tópico aqui vai assustar muita gente, mas não se preocupem, eu vou explicar detalhadamente o motivo por que estou falando isso. Datilologia
que é o que a gente conhece como a datilologia, não é Libras. E aí, o coração de vocês. Datilologia, gente, não é Libras. Muitas pessoas se assustam quando eu falo isso na sala de aula, porque, nossa, mas eu vejo em tudo. A letra A, eu sei que é assim, eu sei que é assim. E por que não é Libras? Porque a datilologia, o sinal é esse aqui. Datilologia é uma representação da língua portuguesa. Lembram que eu falei que a Libras é uma língua independente do português? Por exemplo, eu sou professor de Libras da escola aqui. Quando eu vou ensinar para os surdos, eu vou, no caso português, na modalidade escrita, eu vou escrever através das mãos, entendeu? Eu posso mostrar também, né, as letras, as imagens? Posso, sim, mas quando eu vou escrever falando, né, sinalizando com o surdo, eu vou usar, por exemplo, cachorro. Para o surdo eu vou fazer sinal, cachorro, em Libras. Palavra, palavra pode ser assim, pode ser assim. Palavra na língua portuguesa, C, A, C, dois R's. Eu estou aqui representando português. E por que que a datilologia não é Libras? Porque muita gente aprende só a datilologia. Ah, eu sei Libras. E aí encontra um surdo, vai se comunicar com o surdo. Chega lá, o surdo não sabe português. E aí? Você vai escrever, ele vai ver, alguns podem até ter conhecimento de leitura, podem ler, mas não vai entender, porque não conhece. Como é que vai acontecer? A comunicação vai ser bloqueada, não vai existir comunicação. Por isso a datilologia, desculpa, não é Libras. A datilologia é um recurso dentro da Libras que a gente utiliza para. Eu estou conversando com um surdo, por exemplo, que terminou o ensino médio, que sabe português. E aí eu esqueço um sinal, não lembro daquele sinal. Aí eu pergunto para ele, vou escrever a palavra, por exemplo, normal. Qual o sinal de. Aí eu escrevo a palavra. Normal. Eu esqueci. Desculpa. O surdo vai ler, né, a datilologia e vai traduzir para a sua língua natural. Sua língua natural. Normal é assim. É assim, normal. Mas se esse surdo não conhecesse português, ele não ia saber, então a comunicação não ia acontecer. O que eu quero dizer com isso? Que não é o suficiente, gente. Não é o suficiente vocês aprenderem sobre a datilologia, entendeu? Como eu falei, a Libras é uma língua própria, é uma língua independente do português. Então, o que vocês precisam aprender mesmo, como dica assim para vocês melhorarem bastante, aprendam todos os sinais. O máximo de sinais que você puder aprender, aprendam. Por quê? Porque você vai criando um sinalário. As línguas orais auditivas nós chamamos vocabulário, língua de sinais, sinalário. Quanto mais sinalário, quanto mais sinais você souber, mais fácil de se comunicar em Libras, certo? Porque Libras, como eu falei, é visual e espacial. Então, aí não adianta você só aprender datilologia para se comunicar com os surdos e achar que todos os surdos sabem português, porque não é verdade. Eu conheço vários surdos, gente, que não sabem português, tá? Tem dificuldade. Nós já passamos desse choque, desse susto aí, né, da datilologia que não é Libras. Vamos para o quarto tópico, que é a língua brasileira de sinais não é universal. Gente, é certo. A própria frase já. Língua brasileira de sinais.
Nós estamos falando de uma língua do Brasil. Do Brasil. Me perguntam sempre isso. Van, mas eu consigo usar Libras fora do país? Eu vou para os Estados Unidos. E eu só uso Libras, tá tudo certo. Gente, não vai acontecer, é errado. Porque os Estados Unidos têm a sua língua própria de sinais, assim como todos os países, certo? Não existe um país que a língua de sinais seja igual ao outro. O máximo que pode ocorrer, que é no caso do Brasil e França, é a similaridade das configurações de mãos, que no caso, eu não sei se existe de outro país que seja parecido, mas no caso do Brasil, como Dom Pedro II trouxe um professor francês, né, professor de sinais francês para o Brasil, ele trouxe seu método, né, como é usado na França, lá em Paris, que é a datilologia, que são iguais. Mas você não consegue nem mesmo com a datilologia chegar lá na França e, e só a datilologia não vai funcionar, como eu disse. Então, a resposta é porque cada país tem a sua própria língua de sinais, certo? Então, a Libras é uma língua só do Brasil. E, gente, eu amo demais Libras, de verdade. Por isso que eu me formei em Libras, porque não era o suficiente. Vamos lá. Lembram que eu falei para vocês que a Libras, não é a segunda língua oficial do Brasil, e sim reconhecida oficialmente? Então, aqui está no nosso tópico, no quinto tópico, tá? A Libras não é a segunda língua oficial do Brasil. Gente, vocês vão ouvir muito isso. Ah, nossa segunda língua oficial. Eu já li, por exemplo, em sites do governo, em páginas do governo, dizendo que a Libras é a segunda língua oficial do Brasil. E não é. E por que não é a segunda língua oficial do Brasil? Para ser segunda língua oficial, ou qualquer país, para ter uma segunda língua oficial, ele precisa que as duas línguas, eu estou falando no caso de duas línguas, que essas duas línguas tenham escrita em documentos oficiais. Aqui no Brasil, vocês já viram um documento escrito em língua de sinais? Não, né, gente? Que muita gente acha que a escrita da Libras é A, B, C, é da datilologia, e não é. A escrita de sinais chama-se Sign White. Depois vocês pesquisam, tá? Sign White. Eu tenho até aqui um livro para vocês verem mais ou menos como que é. Rapidinho, eu vou mostrar para vocês. Eu deveria ter colocado aqui na frente, né, gente? Mas não é assim que funciona. Tópicos especiais, não. Fonética. Pronto. Introdução à escrita de sinais. Não é que era o primeiro? Introdução à escrita de sinais. Vou mostrar para vocês mais ou menos como é. Depois vocês pesquisam aí. Pronto. Acho que dá para ver. Vou bem aproximar para vocês. Essa escrita aqui é a escrita de sinais. E a escrita de sinais, ela é universal, certo? Todas as línguas de sinais do mundo utilizam a mesma escrita. Então, para que a Libras fosse, de fato, segunda língua oficial do Brasil, teríamos que ter, por exemplo, entregar um currículo numa empresa. Eu teria que colocar em português, na escrita, e também em Sign White, na escrita de sinais, entendeu? E isso não é o suficiente para se tornar uma segunda língua. É necessário que tenha um veículo de comunicação na TV apenas naquela língua. Vou dar um exemplo. No Canadá, é um país que tem duas línguas oficiais, inglês e francês, tá? O jornal local geralmente é na língua daquela região ali. Por exemplo, lá em Vancouver, tem o jornal de Vancouver em inglês, porque é a parte que fala inglês, né? E o jornal nacional do país é em francês.
Tem documentos em Vancouver em francês e tem documentos oficiais também em inglês. Por isso o país é bilíngue. O país tem duas línguas oficiais. Aqui no Brasil, como nós só temos a escrita na língua portuguesa, portanto, a única língua oficial do Brasil é o português. Entendeu? Vocês vão ouvir muito isso. Eu até semana passada, numa reunião com os professores, eu ouvi de uma professora, mas é a nossa segunda língua oficial e a gente não fala? Não, é um absurdo. Realmente, é um absurdo a gente não falar Libras, né? Eu também acho. Mas a Libras não é a segunda língua oficial. Ela é reconhecida oficialmente, tá? Por meio do decreto que eu falei para vocês e da lei de Libras. Então, eu botei aqui como resposta, porque não existe uma escrita de sinais nos documentos oficiais do Brasil, há apenas o português escrito, nem mesmo na TV em Libras. Nós temos jornais em Libras? Temos, eu acho que é na TV Cultura, se não me engano. Acho que é na TV Cultura que tem. Mas não é aberto, entendeu? Se a Libras fosse a segunda língua oficial do Brasil, obrigatoriamente teria que ter um jornal nacional, né, na língua de sinais, ou um jornal local, por exemplo. Vamos para o nosso sexto tópico. O dia da Libras é 24 de abril e não 23 de abril. Isso também é muito importante, porque vocês vão ver em pesquisas no Google, né, dizendo que dia 23 de abril, que seria ontem, no caso, se comemora o dia, sei lá, da educação dos surdos no Brasil, o dia das conquistas dos surdos. Gente, isso não existe no Brasil, tá? Esse dia 23 aí é comemorado na língua de sinais de Portugal. Isso é uma data comemorativa em Portugal da língua de sinais de lá, e não do Brasil. A do Brasil é hoje, dia 24 de abril, que é o aniversário da Libras, certo? Então, mesmo que vocês vejam em pesquisas, vocês vão achar, inclusive, né, 23 de abril, vocês vão encontrar, inclusive, cards no Google. Mas vocês sabem aqui que a verdade é do dia 24, que foi no dia 24 de abril de 2002 que a Lei de Libras foi promulgada, tá bom? Então, essa foi o que? A sexta? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Foi a sexta, o sexto tópico. O sétimo, a gente vai dissertar agora, falar sobre a língua natural, né? A Libras é uma língua natural completa e extremamente diferente da língua portuguesa. Então, esse tópico aí já diz tudo, né, gente? A Libras é uma língua natural, ó, materna para os surdos, certo? Assim como o português é para nós, ouvintes que nascem no Brasil, tá bom? E ela, como eu já falei, se organiza da mesma maneira, igual à língua portuguesa, ou outras línguas orais auditivas. Oitavo, a Libras é a primeira língua dos surdos, a língua materna, tá? O nono tópico, o nono tópico é nem todo surdo sabe português. Já falamos sobre isso, tá? Nem todo surdo sabe português, que português já é difícil para nós, né, brasileiros. Imagine para o surdo que aprende português como sua segunda língua e na modalidade escrita. Isso mesmo. O último tópico é português é a segunda língua dos surdos na modalidade escrita. Então, assim, foi feito justamente para que vocês não tivessem dúvidas, tá?
acerca da Libras, acerca do que estamos trazendo aqui desse conteúdo para vocês. E eu espero que tenha ajudado muito. Eu espero que vocês tenham aprendido várias coisas importantes acerca da Libras. Meu objetivo aqui é ajudar vocês, tá? Vocês aprenderem em Libras, se comunicar com os surdos, melhorar o currículo de vocês, né? Qualquer área profissional hoje é importante ter acessibilidade. Então, assim, eu acho muito importante que vocês aprendam e se matriculem aqui na escola, tá? Para vocês terem aí a ajuda também, não só minha, mas também dos surdos que fazem parte da escola, tá bom? É isso, meus amores. A aula de hoje foi acerca disso. Eu tô vendo aqui que não há perguntas. Deixa eu ver. Não, não tem perguntas. Sinal que vocês entenderam tudo bastante, certo? Se tiverem dúvidas, podem escrever aí no chat. Amanhã teremos uma nova aula, certo? Seguiremos a semana toda aqui, aprendendo bastante acerca da língua de sinais. Beijo, boa noite e aproveitem a aula. Tchau.